Olá, meu nome é Maurício Augusto Leite, sou professor da Unesp Campus Ilha Solteira e hoje nós falaremos a respeito do tópico esgoto em áreas rurais. Lembrando que esse tópico faz parte do contexto maior de recursos hídricos e saneamento básico em área rural. Quando nós discutimos a respeito de esgoto em área rural, ele vai fazer parte, do saneamento rural, dentro daqueles 4 pontos que nós já discutimos: água potável, esgoto, tratamento de resíduos sólidos ou de lixo e a parte de drenagem. O esgoto e a água, eles estão muito interligados, tá? Então não vai existir uma relação, vai sempre existir uma relação muito perigosa se o esgoto entra em contato com a água. Então, nesse momento, nós vamos discutir um pouco o que seria o esgoto na área rural e, posteriormente, nós vamos discutir as formas de tratamento desse esgoto na área rural. Então, nesse tópico, nessa aula, nós falaremos a respeito do que é o esgoto, falar um pouco de algumas doenças que podem estar ligadas com o esgoto, embora nós tenhamos já discutido algumas dessas doenças, o esgoto humano e o rejeito animal, que também é uma forma de potencial de contaminação, a Escherichia coli, ou E. coli, como indicador de contaminação, e problemas que esse esgoto, ou esse esgoto não tratado, pode ocasionar tanto no solo, na água e no ar. Aqui tem uma foto do assentamento aqui de Ilha Solteira. Isso aqui geralmente são esgotos que saem das pias, esgotos não de privada, mas esgotos de pias que saem, que são chamados de água cinza. Essas águas cinzas, elas podem também ser tratadas de forma um pouco distintas, mas o aspecto não é interessante, quando ele fica aberto. Então, pode ser uma forma também de contaminação, de acúmulo de água e trazer alguns vetores de doenças para o proprietário. Muito bem. Enquanto esgoto doméstico, o esgoto doméstico vai ser aquele que provém principalmente da residência, estabelecimentos comerciais, instituições ou qualquer edificação que dispõe de instalações de banheiros, lavanderias ou cozinhas. Basicamente, esse esgoto doméstico, ele é composto das águas de banho, excretas, papel higiênico, se cai na privada ou alguma outra coisa, restos de comida, sabão, detergente e águas de lavagem. Principalmente as águas de lavagem de pratos e de outros utensílios domésticos. Então, esse seria o esgoto que sai das nossas residências. E aí, muitas vezes, não cabe falar um pouco, como ele sai da residência, ele pode ser de uma residência tanto rural como urbana. Como nós estamos falando aqui da parte rural, nós trabalharemos com a parte do esgoto na área rural. Nesse esgoto doméstico, nós podemos dividi-lo em 2, tá? Então, um seria o esgoto do vaso sanitário e depois os outros esgotos. Então, a água do vaso sanitário, constituída de urina e fezes humanas, é comumente chamada de água negra. E a água de pias, ralos, chuveiros, tanques, máquina de lavar e outros que não sejam do vaso sanitário, é água cinza. E aí vem um processo que nós podemos já dividir essas duas águas. A água oriunda de vaso sanitário, nós temos que tratar de uma forma bem eficiente. A água cinza, nós podemos tratar de uma forma um pouco diferente. Ela não tem um potencial de contaminação tão grande quanto a água de vaso sanitário, principalmente por conta das fezes humanas. Então, aqui nós temos esse divisor de águas, e nós trabalharemos nesse curso com o tratamento do esgoto do vaso sanitário. Tá? Não que o outro não seja tão importante, mas como o potencial de contaminação dele não é tão forte, nós deixaremos em segundo plano. Bom, o esgoto doméstico, basicamente, ele é composto por matéria orgânica. Tá? Então, por exemplo, nós temos na urina, nós temos algumas substâncias que podem ser eliminadas, como a ureia seria a principal substância. As fezes, e principalmente a urina, contém porcentagem grande de água, além de matéria orgânica e inorgânica. Então, nós pegamos o esgoto e fizemos uma separação, mais de 90% do esgoto é composto de água.
Então, assim, nós podemos, dentro desse esgoto eliminado pelo vaso sanitário, fazer uma separação, né, bem interessante de matéria orgânica e inorgânica e água. E a grande parte desse esgoto, né, vai ser água, tá? No conteúdo de fezes, nós teremos cerca de 20% de matéria orgânica, enquanto na urina, 2,5%. Então, basicamente, nós conhecemos o que nós vamos tratar, né? O esgoto, né? Grande parte é matéria orgânica, uma fração menor de inorgânica, só que dentro desse contexto, a maior parte do esgoto é composto por água. O que tem nessas fezes? Então, vários elementos químicos, alguns, né, micro-organismos, e o micro-organismo que é presente no intestino de animais de sangue quente, então seres humanos e animais, é E. coli, Escherichia coli, que é uma bactéria, né, do gênero de coliformes, que ela pode servir como indicador de contaminação. Nós já conversamos sobre essa bactéria na parte de água potável, né, que nós falamos que a água potável não pode ter essa bactéria. Então, é nesse sentido que nós vamos discutir. Então, Escherichia coli, ela está presente no intestino de animais de sangue quente. No caso, seres humanos e animais. Então, vacas, porcos e assim por diante. Então, nós temos que tomar esse cuidado e, por isso, né, nós devemos tratar esse esgoto e, principalmente, né, esse oriundo de vaso sanitário. Bom, nós conversamos já a respeito de algumas doenças, né, doenças de veiculação hídrica ou de contato com esgoto e assim por diante. Então, nós temos que esses dejetos humanos, eles vão carregar alguns micro-organismos, tá? Que podem causar a febre tifoide, paratifoide, diarreias infecciosas, amebíase, ancilostomose, né, que é uma doença que parece que né, é bem antiga e né, mas ela já existiu no Brasil de forma mais forte, esquistossomose, teníase e ascaridíase. Aqui nesse slide eu coloquei a foto na imagem de um personagem bem antigo, do Jeca Tatu, né, que marcou muito, né, o Brasil, como um personagem de Monteiro Lobato, e esse personagem ficava o dia inteiro cansado, né? Então ele não fazia grandes coisas, ficava só, né, reclamando e assim por diante. E ele, né, dentro desse contexto, ele mostrava, né, estereotipava, né, esse Jeca Tatu como uma pessoa que tinha uma doença. Tá? E a doença que ele tinha era o amarelão ou a ancilostomose. Essa doença é uma doença provocada por vermes no solo. Então, uma pessoa que anda descalça, que não tem, né, coloca a mão no solo, coloca a mão na boca, não tem um saneamento adequado, ela pode adquirir essa doença. No caso aqui, né, é só para mostrar que esgoto e doenças estão intimamente ligadas. E a falta de saneamento adequado pode provocar algumas doenças. Talvez não a ancilostomose, mas pode causar outros tipos de doença que deixa a pessoa debilitada, ela vai precisar de remédios, medicamentos, ir para o hospital, e nós já discutimos um pouco a respeito desses custos e do problema da saúde pública. Então, é indispensável, né, que nós consigamos afastar, né, o contato das fezes, ou desse rejeito de esgoto de fezes, dos seres humanos, tá? Então, não deixar, né, o ser humano encostar nas fezes, não evitar que exista o encontro de água e esgoto, tá? Não deixar que essa água entre em contato com o esgoto, porque o esgoto vai conter micro-organismos que podem ser prejudiciais à nossa saúde. Também evitar o contato com vetores, né? Então, moscas e baratas, e também com alimentos. Então, alimentos tanto na fase de preparo, como também, por exemplo, às vezes eu vou fazer um trabalho, uma irrigação na área rural, e eu pego água e essa água está contaminada. Então, eu posso ter, né, um potencial de contaminação se eu for irrigar, por exemplo, algumas verduras de uma água que eu desconheço e vou lançar essa água com, né, esses micro-organismos para fazer irrigação de hortaliças, por exemplo. Isso é um potencial de contaminação muito grande. Então, só para nós, né, contextualizarmos o problema do esgoto e as possibilidades de contaminação
com os seres humanos. Nós, né, os seres humanos, nós produzimos rejeitos, né, então esgoto. No entanto, muitas vezes a gente coloca em segundo plano o rejeito animal. E aqui eu trouxe esse quadro só para nós termos uma ideia de como que é importante conhecer a quantidade de rejeito animal produzida e o que nós podemos fazer também para tratar esse rejeito animal. Bom, nós temos no Brasil hoje aproximadamente 214, 215 milhões de habitantes. Se nós computarmos a quantidade de bovinos, suínos e aves no Brasil, nós temos 538 milhões de animais. Mais do que o dobro, né, de animais do que seres humanos. Esses animais, então um boi, um suíno, eles vão produzir uma quantidade gigantesca de rejeitos. E esses rejeitos, se eles não forem tratados, eles são também fontes de contaminação, água, solo e ar, em quantidade muito maior do que dos seres humanos. Então, da mesma forma que nós vamos tratar o rejeito humano, o tratamento do rejeito animal é muito importante, porque também é um potencial de contaminação, né, e pode chegar a atingir até o ser humano e os próprios animais. Então, nós temos a produção, né, de toneladas por dia, esses dados do IBGE de 2022, de 3 milhões de toneladas por dia de rejeito de animais. Então, se nós não tratarmos esse rejeito, ele vai ficar perdido, né, aí pelas áreas rurais, gerando um potencial de contaminação extremamente elevado. Nós havíamos comentado, né, que os coliformes termotolerantes, nós temos a Escherichia coli, que é um indicador de contaminação fecal. Tá? Então, essas bactérias que estão presentes em animais de sangue quente, seres humanos e também animais, elas são um indicador. Esse indicador na água potável ou em outras, né, outras substâncias, como alimentos. Muitas vezes a gente pega e fala, nossa, alguns alimentos foram encontrados, por exemplo, queijo. Encontrou-se bactérias do grupo coliformes termotolerantes. Tem uma contaminação fecal. Encontrou na verdura E. coli, tem uma contaminação fecal. Então, existiu o encontro em algum momento, do esgoto com esse alimento ou com a água. Essas bactérias, elas são utilizadas como indicadores, por quê? Porque elas são facilmente detectáveis e quantificáveis em laboratório. Então, isso é interessante, nós temos essa bactéria como indicadora de contaminação. A concentração na água, né, contaminada possui uma relação direta com o grau de contaminação fecal, e ela, né, tem o maior tempo de sobrevivência na água do que as bactérias patogênicas intestinais. Nós temos outras bactérias patogênicas no intestino, só que essa tem uma sobrevivência maior na água. Por isso que ela serve, né, como um indicador de contaminação, e se nós encontrarmos E. coli em algum local, nós temos que ter noção que em algum momento houve um encontro de fezes com aquela substância, ou com água, ou com alimentos. Então, essa contextualização é importante, que nós temos que separar, né, a parte de água e fezes para evitar essa contaminação, tanto, repito, água, solo e ar também. Dentro desse potencial de contaminação, nós temos, que eu coloquei aqui, né, a água no solo e no ar. Então, tentando pegar o que nós temos de esgoto, né, ou dos resíduos, né, oriundos de seres humanos e animais, a parte fecal, nós temos fezes de seres humanos e animais podem contaminar a água superficial e subterrânea na propriedade rural, poluir rios e provocar doenças. Tem aquela, né, que nós temos, que a gente sempre coloca, que nós temos que colocar o poço numa cota mais elevada do que a nossa fossa. Tá? Isso para não contaminar a nossa água. No entanto, muitas vezes nós estamos num ponto mais alto e existem outros proprietários rurais na parte de baixo. E se nós colocarmos uma fossa ou alguma coisa que não esteja bem, né, feita, ela pode contaminar o lençol e atingir também os proprietários mais abaixo. Então, nós vamos falar a respeito de tratamento de esgoto. É importante nós lembrarmos disso. Nós temos que tratar esse rejeito. Da mesma forma,
tá? Que as fezes de animais também podem contaminar, né, essa água, próximo de rios, próximo de represas, ou então até a água subterrânea. Esse material, fezes, né, se ele não for, ele pode ser disposto de maneira adequada para fazer o tratamento, mas se ele for jogado em qualquer lugar, ele pode provocar a contaminação do solo também e provocar doenças, porque muitas vezes alguns desses organismos que estão nessas fezes conseguem resistir um certo tempo e, a hora que você pisa nesse solo, coloca a mão e faz alguma atividade, você pode ser contaminado também por esses organismos. E as fezes de seres humanos e animais poluem o ar, né, com odor desagradável. Então, quem já foi próximo, né, de uma lagoa de tratamento de esgoto ou próximo a algum local que tem muitas fezes, sente aquele odor. Possivelmente ele não vai trazer nenhum tipo de doença, mas aquele cheiro não é uma coisa agradável, tanto para seres humanos quanto para os animais. Então, essa contaminação, desculpe, essa poluição vai, né, ocasionar esse problema e pode atingir propriedades próximas ou até a própria residência na sua área rural. Bom, em termos de solução para o esgoto, tá? Nós vamos discutir em breve. Nós temos o tratamento desse esgoto na área rural. Nós podemos transformar o rejeito, né, animal em adubo para utilização na propriedade rural. E a utilização do rejeito tratado na propriedade rural, nós temos, né, nós podemos pensar que nós podemos, às vezes, economizar dinheiro, evitando a colocação de tanto adubo, tanto fertilizante naquele solo. Então, né, nós podemos fazer uma economia circular dentro da propriedade, usando o próprio rejeito e dando destino final, né, desse rejeito, tanto ambientalmente interessante, como do ponto de vista de sustentabilidade da qualidade da água, do solo e do ar. Aqui nós temos algumas bibliografias, né, para aprofundar nesse tema a respeito do esgoto rural. E aqui eu deixo o meu contato para qualquer conversa. Então, muito obrigado e até mais.